Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho Lança Melhor Análise do Jogo e no podcast Passando a Limpo, onde vamos tratar especificamente do primeiro jogo da final Copa do Brasil. Rapaz, só vou falar para vocês o seguinte, esse jogo em número de torcedores chega perto de 80 milhões de torcedores fanáticos. Rapaz. Então, vamos falar da Copa do Brasil, jogo de ida? Vai ser um jogo no campo do Corinthians. A Neoquímica Arena recebe Corinthians e Flamengo ao meu lado para trazer todos os comentários específicos deste jogo de ida na final. Thiago Cotrim, ele me parece que vai dizer que o Corinthians é favorito, isso é problema dele. Mas me fala, Thiago. Opa, Juninho, beleza? Bom, primeira vez falando um pouco da final, falando aberto para o pessoal, para o público. Como você disse, é o clássico, chamado de clássico das multidões, né? Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, as duas principais, mais impactantes, enfim. E é um jogo que a gente vai ter muita coisa para analisar, a gente não vai analisar o confronto, e sim esse primeiro jogo, porque como a gente conversou fora do ar alguns dias, é complicado você analisar um confronto, né? Você tem que analisar quando é dois jogos, né? Diferente da final da Libertadores, por exemplo, que é jogo único. Você tem que falar um pouco do jogo de ida, para a partir do jogo de ida você ter uma análise para fazer do jogo de volta. Porque senão se faz uma análise, aí no jogo de ida acontece uma coisa inesperada, uma coisa fora do comum, já quebra toda a sua análise. Então a gente tem que analisar esse primeiro jogo, que acontece quarta-feira, 9h45, lá em Itaquera, Juninho. Você falou bem. Se acontecer alguma coisa inesperada, é que é simples. Vou traduzir em número o que você apresentou para os nossos internautas, telespectadores, ouvintes e tal. Se alguém ganhar de 3 gols de diferença, aí tem uma mudança substancial. Vamos ver o que irá acontecer. O Vinícius vai trazer para nós a arte desse jogo, que nós vamos falar especificamente, jogo de ida. Olha lá, por que o Flamengo chegou na final? Por que o Corinthians chegou? Eles chegaram na final, o Corinthians passou lá pelo Atlético Goianiense com dificuldade, perdeu o primeiro, depois venceu, depois passou com o Fluminense, com autoridade. Corinthians passou com autoridade, ganhou de 5-2 do Fluminense, se não me engano, acho que foi isso no total. E o Flamengo? Meu amigo, o Flamengo passou pelo Atlético Paranaense, que é adversário dele daqui a pouco na Libertadores, e o Flamengo passou pelo São Paulo também com uma margem de resultado fácil. Olhando assim na tabela, Thiago, me permita te perguntar, me parece que jogar em casa nesse campeonato foi vantagem sempre. Será de novo? O que você me fala do primeiro jogo desta quarta-feira, 21h45? Como você lembrou, o Vinícius vai trazer a arte. Olha lá, ó. Rapaz, que arte bonita. Vinícius é bom desse negócio, hein, Thiago? O que você me fala? Corinthians é favorito? Se for favorito, justifique para mim. Por que o Corinthians é favorito? É por causa da defesa? É por causa do ataque? É por causa do treinador? É por causa da comissão técnica? Se o Corinthians é favorito ou se o Flamengo é favorito? Explica para mim, Thiago. Primeiro falar da arte muito bem feita, como sempre, o Vinícius sempre caprichando demais para facilitar nosso trabalho. Das campanhas, o Corinthians elimina um Santos nas oitavas de final fazendo 4-0, que é uma coisa inesperada, como a gente citou mais cedo, né? Faz 4-0 num rival, já mata o jogo de volta praticamente, aí sofre com o Atlético Goianiense, consegue uma virada que é onde começou essa trajetória muito positiva no momento do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians. É um Fluminense onde teve aquela comemoração do Roger Guedes, como se tivesse já se classificado no Maracanã, que teve gente falando, comemorando como se já tivesse acabado, empatou o jogo, nem ganhou, mas é porque o Corinthians sabe dar força em casa, foi 3-0 contra o mesmo adversário, e o Flamengo, que aquele golzinho contra o Galo, lá no Mineirão, que eu acho que foi do Lázaro, se eu não estiver enganado, que já até saiu do Flamengo, foi crucial, porque o Flamengo vence por 2-0 e classifica, aí passa o Atlético Paranaense muito, muito sofrido, o São Paulo sem sofrer muito, né, sem sofrer no placar, né? Porque no momento no jogo do Morumbi, o São Paulo chegou a dominar uma parte do segundo tempo e ficar perto até de um empate. Aí ele chega numa final, Juninho, onde, como eu já disse, né, para analisar o confronto, sim, esse jogo, não analisando o confronto, mas antes de começar, a maioria vê o Flamengo como favorito no confronto. E eu também vejo o Flamengo como favorito a ser campeão. Eu vejo 55-45. Eu acredito que nesse percentual, que até é um percentual grande para se dizer numa final, né? Quando chega numa final, você pensa em duas grandes equipes. Mas nesse jogo especificamente, eu não vejo o Corinthians como favorito, mas também não vejo o Flamengo. Eu vejo o jogo sem favoritismo no Itaquera, porque o Flamengo vai jogar quando tiver a bola para ganhar. Não é o mesmo volume que o time tem quando joga no Maracanã com 50, 60 mil pessoas a seu favor. Mas
Não vejo o Corinthians como favorito, mas vejo o Corinthians muito mais competente do que aquele mesmo que recebeu o Flamengo na Libertadores. É a mesma situação de o primeiro jogo em São Paulo, o segundo no Rio, mas é outro campeonato, são meses depois. É um Corinthians que tem um Balbuena com mais ritmo, vai ter o Maicon a princípio, que saiu no comecinho do primeiro jogo, tem um Fausto Vera completamente adaptado, jogando muita bola, tem um Roger Guedes que descobriu a função exata do que ele tem que fazer sem a bola, com a bola ele sempre foi muito positivo no time do Corinthians, tem o Yuri Alberto muito mais preparado e entrosado, né? E com o Flamengo tem o Dorival recuperando o time desde aquela época, o Flamengo só evoluiu, mas é um jogo muito mais parelho e equilibrado do que foi aquele primeiro jogo da Libertadores, mas sem favoritismo nessa vez. Eu vi o Flamengo favorito já em Itaquera na Libertadores. Nessa vez eu acho o Flamengo favorito para ser campeão. Antes de começar, eu digo que sim. Depois do jogo de dia não dá para falar, depende do que vai acontecer. Mas nesse jogo especificamente, quarta-feira, é um jogo, na minha opinião, sem favoritismo, onde, como a gente falou da Série B no último programa que a gente fez para o final de semana, que tirando uma vitória ampla para qualquer um dos dois lados, não me surpreenderia nada. Eu acho que uma vitória do Corinthians surpreenderia muita gente, vendo de pessoal do esporte, jornalistas, comentaristas falando que o Corinthians não tem a menor chance, eles ficariam surpresos sim. Uma vitória por 1-0, 2-1, não me surpreenderia para a equipe alvinegra, mas sem favoritismo, jogo de muito detalhe, onde um Corinthians individualmente é muito forte também na qualidade técnica, é um coletivo mais forte do que já foi, do que jamais foi na temporada, mas é um Flamengo ainda com peças individuais mais poderosas, um coletivo mais preparado e entrosado, Juninho. Ah, sem dúvida, você fez uma abordagem interessante, tentando explicar a razão de ter uma indicação de um empate para um primeiro jogo, ou então de uma perspectiva de equilíbrio, né, dividindo em praticamente 50%, ou 49, 51, muito perto, fazendo a divisão do que pode acontecer para esse primeiro jogo. Tiago, nós temos alguns dados que eu queria que você desse uma olhada e me falasse se esses dados que o Vinícius traz para nós eles podem alterar essa sua expectativa, estimativa de um primeiro jogo muitíssimo equilibrado entre Corinthians e Flamengo. O que você me diz? Primeiro só detalhes que eu esqueci de comentar. O Corinthians, caso o Cássio não jogue, porque surgiu essa dúvida nas últimas horas, né, porque ele não foi relacionado contra o Atlético Paranaense, pensaram que foi poupado ou não, mas ele sentiu o pé contra o Juventude. Eu vi notícias antes de começar que a comissão conta com ele, é mais provável que ele jogue do que não jogue, né? O Carlos Miguel teve ótimas atuações, só que ele jogando não tem a mesma experiência, não tem a mesma confiança no trabalho dele mesmo, né? Apesar dele saber que ele tem bons jogos com a camisa do Corinthians, não é a mesma coisa, não tem como você comparar o maior da história do time na posição com alguém que está surgindo agora, que pode vir a ser um substituto. Aí mudaria o favoritismo, mas o Cássio deve sim jogar, e aí continua esse parelho. E eu vi hoje também que o Ramiro pode aparecer numa escalação como titular. Eu acredito que seja no lugar do Gustavo Mosquito, né, onde ele jogou pelo Grêmio campeão da Libertadores aberto pela direita, porque ao meio campo, se fosse ter alguma mudança, que eu acho difícil porque o meio campo está fechado e entrosado, seria a volta do Maicon, que só não deve ser titular porque tá 100% da lesão, mas está sem ritmo de jogo ainda, né? Agora, falando desses números aí, Juninho, são números que, na minha opinião, não entram em campo, né? Porque não é normal o Corinthians ter mais gol que o Flamengo, no mesmo número de jogos, e não é normal o Flamengo ter menos gols sofridos do que o Corinthians no mesmo número de jogos. Né? É o oposto. A parte mais forte do Corinthians talvez seja a defesa e a do Flamengo o ataque. E aí nesses números estão invertidos, né? Então eu acho que não entra em campo, mas para analisar é bacana. A gente tem o Juliano com 4 gols como o Juliano, que ele praticamente só jogou na Copa do Brasil. O ano do Juliano é completamente diferente no Brasileiro, no Paulista, na Libertadores, na Copa do Brasil. Parece que ele é outro jogador, né? Ele chegou a ser titular por uma boa parte porque o Renato estava machucado, mas é uma peça que ajuda demais quando entra, sem dúvida nenhuma. Tem sido melhor vindo do banco do que entrando. E o Flamengo, a gente não precisa falar desse cara que aparece com 3 gols, ao Arrascaeta, que é o cara que mais participa do time. Mas são números interessantíssimos. Você vê o Flamengo com mais vitórias. O Corinthians se parar para pensar, Juninho, é igual no Brasileirão. É um time em casa e outro fora. Essas 4 vitórias do Corinthians foi de 4-0 contra o Santos em Itaquera. Foi o 4-1 contra o Atlético Goianiense em Itaquera. O 3-0 contra o Fluminense teve a vitória contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, né, na fase anterior das oitavas de final ali, se não me engano foi 2-0, depois empatar em 1-1, e os outros jogos todos fora de casa, ou perdeu ou empatou, não ganhou fora de casa, o que mostra a importância de começar fazendo esse confronto em casa, na minha opinião, porque fora de casa, se fosse o primeiro jogo, a chance de perder seria muito maior, e é mais fácil é muito complicado enfrentar um Flamengo precisando do resultado, sendo dentro ou fora de casa, Júnior.
2-0 contra a Portuguesinha foi o resultado do Corinthians. O Corinthians, então, transformou a Neoquímica Arena em 100% de aproveitamento. Com quem joga, ganha, né? E essa observação que você fez da inversão de importância, né, Thiago? Que a defesa do Corinthians é sólida, é uma defesa de time bem maduro, né? Assim, se eu for fazer um comentário também fechado como o seu, uma discreta vantagem para o Corinthians ali pequena, eu diria que essa vantagem ela se faz em função da defesa, da experiência, contando com o Cássio. Deixar claro, contando com o Cássio, a experiência que o sistema defensivo que o Corinthians tem, até o segundo volante, que tem jogado o... Como chama mesmo aquele volante argentino? O Fausto. O Fausto, isso. O Fausto. E até o Fausto, o Corinthians tem um sistemaço defensivo que causa impacto e que causa diferença em função da maturidade. E esse garoto argentino, eu acho, esse Fausto chegou realmente para empurrou, né, o Duqueiroz para uma posição, trouxe perspectiva do desempenho do Renato Augusto, que é um jogador em potencial, um jogador que sobre ele cai muita responsabilidade, e o que me levaria a perguntar a seguinte coisa para o Thiago. Thiago, você fez uma abordagem aí inicial dizendo que se não acontecesse um resultado muito aberto nesse primeiro jogo, que não é fácil, em qualquer circunstância, dois gigantes ganhar um do outro, olha só, o jogo na Neoquímica Arena na quarta-feira, 21h45, um time jogando em casa, vencer por 2-0, é muita vantagem para fazer o segundo jogo fora de casa, Thiago? Eu acho que em qualquer situação, independente do seu adversário, é uma vantagem considerável, porque o fato de você poder até perder, o time que é inteligente faz isso com elegância, né? Você pode perder, mas eu não vou jogar para perder ou para aumentar meu risco de derrota. Uma coisa é o time ganhar por 2-0 e abrir mão do jogo de volta, que aí você vai correr muito mais risco de perder. Um time que vence o primeiro jogo por 2-0, é claro que ele vai jogar com um pouco mais de cautela, mais defensivamente, mas que sabe aproveitar quando tem a posse, sabe aproveitar, segurar a posse, fazer aquela cera que não chega a ser uma cera feia e antidesportiva, né? Uma cera normal, sem enrolar um pouquinho, você não ficar caindo toda hora. Não é nem com elegância a palavra que eu usei, talvez tenha sido o termo errado, mas fazer com inteligência, usar essa vantagem com inteligência, é uma vantagem muito difícil de ser revertida, porque você toma um gol, você, beleza, eu já tomei o gol que eu podia tomar, agora eu não posso mais. Se você faz um terceiro gol antes do time fazer o primeiro, aí você já quase mata. E tem todo aquele negócio de, vamos supor que o Corinthians vença por 2-0. O Flamengo começa martelando, não faz gol nos primeiros 20 minutos, aí o Corinthians vai lá e faz um gol. Como que fica o clima do estádio? Como fica o clima dos jogadores? Né? Então, acho que os detalhes são muito interessantes numa final para você analisar. Eu acho que o duelo, é claro que vai ser um duelo tático incrível de se acompanhar, impressionante, duas equipes muito dinâmicas, muito físicas, né? Que ele não esperava até para o Corinthians isso, porque era um time experiente, mas você tendo um ataque com 3 jogadores jovens, o Duqueiroz e o Fausto, né? Faz com que o time seja um time muito mais físico do que foi no começo do ano. Eu acho que passa muito pelos duelos do meio de campo. Do lado do Corinthians, quando tem a posse, é o duelo do João Gomes com o Renato Augusto. Né? Eu acredito que deve jogar João Gomes e Thiago Maia, mesmo porque o Vidal foi titular no final de semana. Né? Então, o cara de pegada é o João Gomes. E do lado do Corinthians, o duelo Mercosul, o duelo do sul-americano Arrascaeta com o Fausto Vera. É claro, o Gabigol vai vir puxar a bola, o Roger Guedes sempre vem buscar, mas a cabeça pensante, os cérebros do time são os camisas 10. Nenhum deles usa uma camisa 10, mas o papel da camisa 10 é essa, de ser o armador, o cara do passe, que chega para finalizar, que é a característica de Renato Augusto e Arrascaeta. Eu acho que passa muito por eles. Se eles tiverem espaço, passa a ser outro time, ainda mais no último terço do campo. Dá um espaço para Renato Augusto, dá para o Arrascaeta, dá 2 segundos para eles pensarem, eles resolvem o jogo, resolvem um campeonato. Então eu acho que esse combate individual, que é claro que tem que ter a cobertura de zagueiro, de lateral, quando eles têm a bola, eles conseguiram quebrar essa primeira barreira, o Arrascaeta contra o Fausto, ou o Renato contra o João Gomes, aí passa a ser outro jogo a partir dessa ruptura, dessa barreira formada pelos cães de guarda, os pitbulls, como são chamados hoje em dia, né, esses primeiros volantes de mordida, de pegada, passa a ser outro confronto, até porque o time, passando do primeiro volante, ele fica em maioria, né? Ele vai ter o armador, a maioria não, fica um número igual, né? O armador
com os 2 pontas, o centroavante contra a linha de 4 zagueiros, só que aí sempre tem um lateral passando, então vai ter um 4 contra 4, um 5 contra 4, e aí o Corinthians tem um contra um muito forte com o Roger Guedes, que é muito superior do que o Rodinei em termos de 1 contra 1, o Rodinei, o jogo ofensivo dele é a parte forte do Rodinei, né, Juninho? E o Mosquito contra o Felipe Luiz, caso o Mosquito jogue, é um confronto interessantíssimo, porque o Felipe Luiz é um marcador espetacular, só que o Mosquito é muito rápido, e não é um cara de drible, de pedalar, de dar caneta, ele acha o cara de botar na frente. Então pode ser interessantíssimo, talvez conseguir uma falta ali perto da área, enfim. E do Flamengo também, precisei falar, não joga com pontas, mas você tem o Rodinei que ataca demais, que joga quase como um ponta pela direita, fazendo com que o Everton Ribeiro caia pelo meio, até pela esquerda, o Gabigol também flutuando, tendo essa humildade que a gente já falou no último programa, de deixar o Pedro mais perto do gol, tendo essa humildade de fazer com que a bola chegue nele e não com que os outros façam a bola chegar para o Gabi finalizar. Então é um duelo interessantíssimo em todos os setores do campo, Juninho. Você fez uma abordagem legal aí. Se a gente parar aqui, né, não tivemos tempo, vamos fazer na final. Mas eu diria que não tem um time que tem. Uma coisa que eu faço sempre, viu, Thiago? Amigos do Tá na Hora do Ou amigo do Juninho Fonseca de Olho no Lance do Passando Ali podcast que nós estamos produzindo. Eu sempre, uma das formas de análise de duas equipes, principalmente em final com 2 jogos, é entender a que tem os jogadores melhores e fazer uma seleção dessas 2 equipes. Mas eu não vejo assim o Flamengo com 7 jogadores numa seleção ou o Corinthians com 7 jogadores. Eu acho que seria 6-5. Pode ser uma dica, Thiago? Eu acho que quando você vai analisar o 1 contra 1, as formações dos 2 times são diferentes, mas eles jogam com a bola de maneira igual. O Roger Guedes, por exemplo, faz o que o Everton Ribeiro faz. Só que o Everton é o cara da assistência e o Roger da finalização. Eles pegam a bola de um lugar e eles flutuam quase que com deslocamento livre dentro do campo ofensivo. Então fica, se fosse analisar, talvez fosse o Everton Ribeiro com o Roger Guedes, aí Yuri com o Pedro, o Mosquito com o Gabigol, mas enfim, eu acho que quando você vai analisar uma final, você não analisa só quem é o melhor jogador, você quer analisar o momento do jogador, o que o jogador pode entregar para a final. Por exemplo, vou fazer uma análise, falando só um exemplo para o pessoal entender na prática, Fábio Santos e Felipe Luiz, que eu acho que é muito equilibrado, apesar de ver muita gente falando que é Felipe Luiz indiscutível, eu acho que para mim eu escolheria o Fábio Santos, porque pegar os jogos do Fábio Santos, os jogos grandes esse ano, é bizarro o quanto ele ajudou o Corinthians. A gente fala, ele tem que aposentar, já acabou, porque ele fez um ano passado muito inconstante, inclusive em jogos importantes. Esse ano ele foi essencial nos jogos de peso, jogos decisivos para o Corinthians. Ele também defende muito bem, só que ele apoia mais que o Felipe Luiz na maioria das vezes. Só que na mesma situação, ele vai segurar para o Fagner subir, igual o Felipe vai segurar para o Rodinei subir. Mas você escolheria quem? Eu escolheria o Fábio Santos por conta disso. Eu acho muito equilibrado, muito mesmo, mas eu acho o ano do Fábio Santos melhor do que o do Felipe Luiz, porque ele aparece mais, talvez por conta de que espera-se menos do Corinthians num jogo decisivo do que do Flamengo pela força do time, ele tenha mais destaque, mais visibilidade do que o Felipe nesse caso. Até porque numa decisão, qualquer detalhezinho pode ser decisivo ao extremo. Vai que a bola bate na mão do jogador do Flamengo dentro da área. Você deu o Fábio Santos bater pênalti, é um diferencial gigantesco, porque, na minha opinião, ele está entre os 3 melhores do Brasil nesse quesito de cobrança de pênalti. Então você tem que avaliar isso. Igual você vai avaliar o Gabigol com tal. O Gabigol está jogando fora da posição, mas ele se reinventou de um jeito onde poucos conseguem fazer numa posição secundária. Então você tem que analisar tudo, não só quem é mais jogador, quem tem a melhor carreira, quem está no melhor momento. Você tem que analisar a experiência, a função que ele vai fazer dentro desse jogo, o momento, a qualidade individual do jogador, não no momento, mas num todo. Você tem que avaliar pelo menos os 4, 5, 6 critérios, Juninho, para falar quem que é melhor para essa final, tal jogador ou tal. Porque se avaliar, eu prefiro esse cara, ele está no momento melhor, ele tem mais história, é muito vazio você pegar um critério só para avaliar um cara numa final. Então mostra o quanto é detalhista um confronto de final, ainda mais em 2 jogos, onde em tese você vai ter um time tendo mais domínio do jogo em casa e o outro time, quando fizer a partida em casa, também vai ter mais domínio. É muito detalhista, muita coisa para analisar, Júnior. Sem dúvida. Você trouxe ótimas explicações. Enquanto você explicava, eu dei uma procurada aqui. Os últimos 5 anos, um ano teve um campeão com pênalti. Então, significa que não teve vantagem no primeiro jogo. Os outros últimos 4 campeões
conquistaram um bom resultado, uma vitória no primeiro jogo. Então, esse primeiro jogo é uma dica muito interessante. Eu queria que você fizesse uma abordagem, Thiago, uma pergunta para 2 respostas, mas eu vou te explicar qual é a pergunta. Os treinadores farão substituições. Os treinadores vão tirar proveito dos jogadores que eles têm no banco. Os treinadores vão observar o jogo que está em desenvolvimento e pensar nas trocas que tem. Tem como entender quem tem melhores reservas ou não que o outro? Isso eu estou dizendo, só para concluir, que eu estou falando dos treinadores. Quanto que os treinadores podem pesar a favor da sua equipe para este primeiro jogo, Thiago? Primeiro falando sobre as substituições, não o que o treinador pode passar, falando dos nomes que vêm do banco, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, né? Então o Flamengo tem opções no banco melhores que a do Corinthians, inclusive as do Corinthians costumam entrar garotos. Você vai mexer na zaga, você tem o Bruno Mendes, mas se não for o Bruno é o Robert, ou o Raul, que são 2 garotos. Lateral esquerdo é o Piton, que é um garoto. Aí você pegar no meio de campo, você tem Rony, Xavier, aí você vai ter Adson. Então a maioria deles são garotos inexperientes ou que não estão preparados, como Cebolinha, Marinho, Vidal. O Flamengo também tem alguns garotos, o Mateusão, que tem jogado no próprio meio de campo, na defesa, só que o Flamengo é um time mais preparado vindo do banco. É claro que depende de como tiver a situação do jogo. O Corinthians vai ganhando por 2-0, precisa segurar o resultado, vai colocar esses caras, eles vão entrar pilhados com a torcida apoiando. O Flamengo vai entrar com o peso de ter que resolver o jogo para levar uma vantagem menor lá para o Maracanã. Se o Flamengo estiver ganhando em Itaquera, como que os garotos do Corinthians vão entrar para resolver o jogo? É diferente você ter Adson, Mosquito, entre outros nomes, Rony, e você ter Marinho, Cebolinha, Vidal, que são caras mais experientes e mais acostumados a entrar no jogo e ter que garantir o resultado, ou a entrar no jogo e ter que mudar o resultado. Então, eu acho que o Flamengo leva vantagem no banco, sim. Por isso é importante para o Corinthians, quando tiver a bola, ser agressivo, não esperar o Flamengo. Claro, você esperar o Flamengo é sinal de respeito. Você sabe que o seu adversário tem mais qualidade com a bola do que você. Isso aqui, na minha visão, a melhor forma de se defender é com a posse de bola. Se você tem a bola, o seu adversário vai fazer gol só se você errar. Só se eles roubarem a bola, você vai obrigar o Flamengo a sair da sua zona de conforto, ter que subir para marcar, e aí o Corinthians conseguindo sair tendo espaço, é outro time. Então eu acho que o Corinthians tendo uma postura correta em termos de propor o jogo também, ele iguala demais. Porque se já o Flamengo jogar, o Corinthians não vai superar. Pode ser a melhor defesa do mundo. Se suportar uma pressão do Flamengo com caras desse nível, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, que são caras que acham passe, não tem medo de finalizar, se movimentam, não são de ficar tendo contatozinho e caindo, que são caras que gostam desse tipo de jogo, você está entregando o que eles mais querem, né? Que é você ficar encolhido enquanto eles vão estar só te amassando, só empurrando para trás. E falando dos treinadores, eu acho que é difícil analisar quem é melhor. No momento, o trabalho do Dorival é melhor porque ele teve menos tempo. Tá bom que ele pegou um elenco melhor, um time melhor, mas ele mudou o Flamengo do jeito que eu não imaginava. Eu até cheguei a falar isso. Ele pode vir a ser um bom nome, mas desde o começo do ano, entrando no meio, eu acho difícil dar tão certo assim. E deu, a gente está propício aí, a gente está aqui para dar nossa opinião, não para prever o futuro. Eu errei, beleza, o Dorival fez um trabalho incrível, com todos os méritos, chegou em 2 finais e está no G4 do Brasileiro. Como a carreira inteira, talvez o Vitor seja melhor porque trabalhou na Europa, foi campeão em Portugal, foi campeão na China, então é um duelo muito equilibrado também na parte fora do campo. Eu acho que o que o cada um pode entregar, o Dorival é essa questão de ser meio que um paizão, como já falaram atletas do Flamengo, experiência já ter disputado, se não me engano, o Dorival é campeão com o Santos em 2010, se não me engano era o Dorival o treinador na Copa do Brasil, posso estar falando besteira, mas pelo que eu tenho de recordação era o Dorival sim, talvez você vai lembrar mais do que eu, Juninho, mas e o Vitor Pereira, a comissão dele, eu vejo isso nas redes sociais, a torcida fala que eles têm a cara do Corinthians, eles são chatos em termos de estar sempre cobrando, estar sempre pilhado, sempre vibrando junto com o time. Isso incomoda o seu adversário. Você vai bater um lateral, o treinador adversário está gritando na sua orelha, falando com o seu time, você vai ficar incomodado. Então são pequenos detalhes que você tem que ter a cabeça fria, você tem que estar focado no jogo, qualquer detalhezinho. Você vai lá cobrar um lateral e o Vitor Pereira vira e reclama que aquilo lá foi um pênalti claro. Aí Rodinei discorda e começa a bater boca com o treinador, por exemplo. São coisas improváveis de acontecer, mas caso aconteçam, é final, é detalhe, você não pode prejudicar o seu time por conta de um erro de 10 segundos onde você perde a cabeça. O Gabigol fala disso, que vai ser um Gabigol mais tranquilo e mais frio em termos desse negócio de reclamação, porque ele foi entrevistado pelo GE falando desse negócio dos cartões que ele leva. Ele disse que ele vai ser um cara mais frio, mais tranquilo, porque isso prejudica o time dele e porque ele já desistiu. É meio que uma perseguição, igual o Neymar fala que tem com ele, da primeira falta ele tomar cartão, dele não poder reclamar, que o juiz acha que é falta de respeito. Então são detalhes que têm que ser levados em campo. Um time, quando ele vai jogar uma final, ele tem que estudar todos os seus pontos positivos, todos os negativos e todos do adversário.
Por exemplo, o Gil, que é experiente, ele sabe que o Gabigol é mais estressadinho. Ele vai dar uma chegadinha aqui, ele vai falar no ouvido, ele vai isso, vai falar aquilo. Do mesmo jeito que do outro lado, o Duqueiroz é um cara esquentadinho. Por exemplo, se joga um Vidal que é experiente, ele pode fazer tudo o que for possível para tentar entrar na cabeça do Dudu. São detalhes que quem só assiste o jogo, quem não analisa, não vai perceber isso durante o jogo ou antes do jogo. Esses detalhes podem fazer total diferença numa final de dois times, de duas camisas, de duas torcidas tão pesadas, de jogadores tão impactantes quanto esse que a gente vai ter nas próximas duas quarta-feiras, Juninho. Muito legal, hein? Puxa vida, que capacidade de resumo, de interpretação da final. Sim, você disse muito bem, tudo que você trouxe me permite dizer com clareza o tamanho do equilíbrio que tem para esse jogo, para esse momento que antecede a final, Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo na quinta-feira, na quarta-feira, dia 12. É um dia especial aqui no Brasil, que tem aniversário da padroeira, tem aniversário da minha filha Helena, que está aqui também por aqui. Esse barulhinho que aconteceu aqui foi a chegada dela, foi até o médico, está visitando aqui. E é isso, Thiago, muito legal, viu? Eu acho que tá bom. Quer dizer mais alguma coisa para a gente fechar? Acho que se eu fosse falar alguma coisa para fechar, seria analisando caso o jogo vá para os pênaltis, como você citou, que teve campeão nos pênaltis recentemente. Foi o próprio Flamengo, eu acho que foi vice para o Cruzeiro lá no Mineirão, aquele ano que o Muralha pulou todos para o mesmo canto, não sei o que. Eu acho que pênaltis, pegar os melhores cobradores, vai ter Renato Augusto, Fábio Santos, Roger Guedes, Juliano, todos que bateu, ele fez, Fagner, ele é Flamengo, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Vidal, Everton Ribeiro, são caras que batem muito bem. Aí o diferencial pode ser o Cássio, talvez caso jogue, porque é um exímio pegador de pênaltis. O Santos é um goleiro muito frio, é um dos melhores cara a cara no Brasil, se pegar em números, é um cara que não cai antes, ele tem uma intuição forte, ele confia nele, dá pra ver que ele confia muito na decisão que ele vai tomar. Então nos próprios pênaltis, se você analisar, seria um confronto muito equilibrado e muito detalhista, para você ter uma noção de como é um confronto diferente do que foi na Libertadores, de times mais preparados, o próprio Flamengo evoluiu, o Corinthians não é nem que evoluiu, o Corinthians se preparou para esse momento, que não foi o que aconteceu no outro jogo. Então eu acho que é uma final que vai ser muito bacana de analisar. Claro, eu analisei aqui sendo imparcial, o pessoal que acompanha já sabe que eu sou corintiano, você sempre comenta também, mas eu tenho que saber reconhecer que o Flamengo é um time mais forte, talvez mais preparado, só que, claro que durante o jogo é difícil você analisar, quando você torce para alguém, você analisar sem ser levando para o lado do coração, né? É fácil você analisar para o coração antes de acontecer ou depois de acontecer. Durante o jogo é nervosismo, você vai xingar, você vai comemorar, mas para quem vai pegar para analisar o jogo durante o jogo, antes do jogo e depois, vai ter uma final com muito detalhe, muita coisa boa para estar analisando e estudando, Juninho. Sem dúvida. E nós estamos estudando juntos jornalismo, todo dia que nós entramos, amigo do Passando a Limpo, todo dia nós entramos na faculdade e os nossos professores dizem claramente, olha, nós temos que ser imparciais naquilo que nós fazemos, uma imparcialidade que é muito complexa, quando nós falamos do esporte que a gente curte, mas o Thiago traz muito bem as opiniões, eu também enxergo assim uma perspectiva em que isso tudo vai ser decidido no segundo jogo, não como redundância, mas o segundo jogo tem uma história definitiva, só que essa história começa no primeiro jogo, sem dúvida, quem conseguiu um resultado a partir de 2-0 é vantagem sim, para mim o futebol a partir de 2-0 é outro futebol, é outro jogo, é outro momento, 1-0 é aquilo que você tem que ganhar de alguém para chegar em algum lugar. Agora, 2-0, para ter o 2-0 tem que ter o primeiro 1-0, então assim, este primeiro jogo na Neoquímica Arena com certeza pode trazer uma perspectiva para um lado para o outro, mas eu parto também da ideia de que o empate, discreta vantagem para o Corinthians, talvez, depende do jogo, eu acho que o empate é o resultado que pode acontecer até com certa segurança. De toda forma, era isso. Não é assim que falamos, né, Thiago? Trouxemos isso aqui para você, finaliza o teu comentário e agradece a participação, Thiago. É isso mesmo, Juninho. É muita coisa bacana que a gente pôde trazer aqui. A gente vai trazer mais ainda antes do jogo de volta, depois do título ter sido decidido. Agradecer ao Vinícius pelas artes, que facilita demais. Agradecer você também pela oportunidade. E como você disse, é uma história que vai ser contada, não é só um jogo de futebol, é uma história que vai ficar eternizado para sempre. São dois dos maiores times do Brasil, mais tradicionais, as maiores torcidas, camisas pesadas. É o campeonato que mais dá dinheiro. É o campeonato que, se eu não me engano, os dois são tricampeões, então pode valer passar à frente do seu adversário. Então é muita coisa bacana para a gente estar analisando. É uma história que vai ser contada. E aí
que vença o merecedor, mas que a gente tenha uma final que fique conhecida só por dentro de campo e pelas atitudes positivas da torcida, e não que tenha nenhuma confusão, nenhuma polêmica de arbitragem, que seja uma final limpa e bacana como esses dois times merecem e como a gente também merece ser presenteado com uma final desse tamanho, Júnior. É muito legal, exatamente. Pensando que o tomara que os árbitros, os pessoal do VAR consigam fazer tudo dentro do que as plataformas indicam. Muito obrigado, viu, Thiago? Mais uma vez você trouxe muita informação, tudo rápido, tudo voando, mas o amigo tem a oportunidade de rever o nosso programa, e nós também temos a oportunidade de rever, porque são tantos detalhes que compõem esse jogo. Parabéns, um abraço, até a noite, viu? Valeu, Juninho. Até mais. Agradecer o Vinícius, você mais uma vez. Estamos de volta em breve para trazer mais notícias sobre futebol de maneira geral. Como eu disse, essa reta final de ano vai ter muita coisa, porque tem Copa do Mundo, tem Libertadores Brasileiro, Copa do Brasil, é muita coisa. Então vai ser muito bacana estar aqui novamente em breve, Juninho. Um forte abraço. E a você, meu amigo, que me acompanha aqui, mais uma vez eu agradeço a participação efetiva do Vinícius Falquete, que nos presenteia com as suas artes, trazendo informações que nos permite facilidade de interpretação. São inúmeros detalhes que temos no futebol, a gente tem que escolher alguns para analisar, mas o trabalho que nós nos propusemos está feito. Esse podcast que falou especificamente da final da Copa do Brasil, que começa nesta quarta-feira, o jogo em São Paulo, capital. Se você quer ir até lá, já deve ter comprado o ingresso. Pegue o metrô, vai lá, suba, assista o jogo, curta, volte para casa e continue sua vida, seu trabalho muito legal. Um grande abraço a todos vocês, nós estamos indo embora. Depois a gente volta. Tchau!